Amados, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, nós o agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Vamos aguardar aqueles irmãos que ainda não encontraram para fazermos a leitura todos juntos. Amém? Aleluia. Todos encontraram, queridos? Amém? Assim diz a santa palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ler novamente aqui a parte A do versículo 14, queridos, que será a ênfase da nossa ministração nesta noite. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez a palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Queridos, ontem eu estava meditando nesta palavra e eu comecei a entender algumas coisas das nossas vidas. Não é uma coisa muito difícil de se compreender, mas que às vezes a gente não pensa, né? A gente deixa de lado, que são as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Essas escolhas, cada uma delas com o seu grau de importância, elas podem mudar a história da nossa vida. Ela pode mudar o nosso destino. E essas escolhas, elas nos acompanham desde quando nós éramos crianças. E elas vão acontecendo até o final da nossa vida. Essas escolhas, ela pode trazer coisas boas para nós, como pode trazer coisas ruins. Ela pode trazer bênção, como pode também trazer maldição para as nossas vidas. Ela pode nos trazer riquezas, como também pode nos trazer pobreza. Elas podem definir se nós seremos grandes ou pequenos. Você já parou para pensar na importância das decisões que você tem tomado na sua vida? Algumas pessoas, elas quando terminam ali o ensino médio, por exemplo, elas decidem já não querer estudar mais. Acham que o que ela estudou até então já é suficiente para a sua vida.
para conquistar um bom emprego, por exemplo. Até um certo tempo atrás, quem tinha um ensino médio ainda conseguia, de certa forma, algum emprego bom, mas hoje o ensino médio é como se fosse o primário, o infantil. Hoje, se você não tiver uma qualificação, se você não se especializar em uma área, dificilmente você vai conquistar alguma coisa boa na sua vida. Eu, particularmente, sofri por isso. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu já não quis mais estudar. Achava que o que eu tinha estudado era o suficiente. Estava bom, estudar mais para quê? Até cogitei algumas vezes em fazer faculdade, até passei no vestibular para educação física, mas não fui fazer. Tá bom, o que eu tenho hoje está ótimo para mim. Só que ao longo dos anos eu comecei a perceber que eu havia feito uma escolha errada. E paguei o preço por essa escolha. Até hoje sofro as consequências por causa de uma escolha. E muitos têm sido assim. Às vezes, nós fazemos uma escolha errada num relacionamento. Nós olhamos para aquela pessoa, para aquele jovem ou para aquela jovem, e as nossas vistas, por ela ser uma pessoa bonita, bela, de boa aparência, nós pensamos que aquela é a melhor escolha, por ela ser uma pessoa bonita. E não enxergamos o interior daquela pessoa. Nós não analisamos as suas atitudes, o seu comportamento. E acabamos firmando um relacionamento com aquela pessoa, mas no futuro nós acabamos tendo problemas. Porque o gênio daquela pessoa é totalmente diferente do seu. Porque ela não é aquilo que você esperava. E acabamos tendo um relacionamento infeliz, cheio de brigas, levando até a uma separação. Por quê? Porque fizemos uma escolha errada. Olhamos e deixamos com que os nossos olhos fizessem a escolha, e não o nosso coração, não a nossa mente, a razão. E na nossa vida, queridos, como cristãos, as decisões elas não são diferentes. E qual é a decisão que o cristão ele deve tomar na sua vida? De servir ou não servir ao Senhor? De obedecer ou não obedecer? De ser filho da luz ou filho das trevas? O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma decisão que o povo de Israel deveria tomar. Josué ele começa esse texto, queridos, trazendo ao coração, à mente do povo de Israel, os milagres, os prodígios, as maravilhas poderosas que Deus operou em meio ao seu povo. E ele começa desde lá de Abraão, de quando Deus escolhe Abraão, para que a partir dele surgisse uma nação, um povo separado, um povo santo. E ele vai passando por Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Ele lembra o povo
do período que eles passaram cativos no Egito, e de como Deus agiu poderosamente na vida do povo hebreu. Como Deus havia sustentado aquele povo com a sua mão forte e poderosa. Como Deus havia alimentado aquele povo no deserto e saciado a sua sede. Josué, quando levanta esse discurso e traz à memória do povo de Israel as beneficências de Deus, Josué já estava com aproximadamente 110 anos de idade. Ele já havia conquistado a maior parte do território da terra a qual Deus havia prometido ao povo de Israel. O seu corpo já estava envelhecido, fraco. Mas Josué, ele conhecia a Deus. Josué, ele sabia do que Deus era capaz de fazer para o povo de Israel. E por que ele tinha essa consciência, essa certeza? Porque Josué, desde a sua juventude, ele começou o seu relacionamento com Deus, ainda muito jovem, quando ele decide ser servo de Moisés, lá no Egito, ainda como um escravo. Ele já era servo do povo egípcio, mas ele sabia que Moisés era homem enviado de Deus, e sabia que Moisés era o libertador que Deus havia mandado para libertar o povo do Egito. E ele decide no seu coração: é neste homem que eu vou me encostar, é a ele que eu vou servir, o Deus dele será o meu Deus. E Josué viu todos os prodígios, as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, através de Moisés. E cada dia que passava, a fé de Josué, ela era trabalhada, ela era desenvolvida. E quando Deus recolhe a Moisés, Ele coloca Josué como o líder de Israel. Se nós lermos lá o livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ver as orientações de Deus para Josué. E se nós observarmos atentamente, dá a se entender que Josué estava temendo guiar aquele povo, porque Josué ele conhecia o povo de Israel, que era um povo murmurador, um povo de dura servir, um povo difícil de comandar. E ele se sentia incapaz de liderar aquele povo. Ele sabia dos obstáculos que ele teria a partir daquele momento. E Deus chama a atenção de Josué dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo, eu serei contigo. Josué havia tido uma escolha na sua vida, que era de servir a Moisés. E sabendo que ele servindo a Moisés, ele estava servindo o próprio Deus. E esta escolha o condicionou a ser o próximo líder máximo, abaixo somente do próprio Deus, sobre o povo de Israel. Essa escolha de Josué
foi como um grande testemunho na vida do povo hebreu. Porque Josué, se nós lermos o testemunho de Josué, nós iremos observar que Josué ele não precisou fazer nada. Ele travou grandes batalhas para conquistar o território cananeu. Mas a única coisa que Josué ele teve que fazer foi deixar Deus agir através da sua vida. Josué entregou a sua vida ao Senhor, e ele serviu a Deus com sinceridade e com verdade. E Deus foi mostrando a Josué que ele não precisava fazer nada, que as batalhas eram dele. Quando Josué ele chega diante do rio Jordão, para atravessar todo aquele povo para o outro lado, até Jericó, a única ordem que Josué teve que dar foi que o povo marchasse e atravessasse o rio. Ele não teve que pegar o seu exército e ordenar que fizessem uma barreira de madeiras e interrompesse o curso do rio para que o povo passasse. Não. Ele somente ordenou que o povo marchasse. E quando a arca do Senhor tocou as águas do rio Jordão, Deus ele paralisa o curso do rio, e aquele povo atravessa com os seus pés enxutos até a outra margem. Ali Deus estava provando para Josué que a responsabilidade era dele, que ele havia chamado Josué sim, mas que ele somente seria um instrumento em suas mãos, que toda a capacidade viria do Senhor, que todo o poder viria do Senhor. E muitas vezes nós temos tentado lutar com as nossas próprias forças, usando as nossas próprias armas. Nós podemos até obter algumas vitórias, mas chegará um tempo que nós já não teremos mais forças para prosseguir. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele para Ele ser o nosso guia, o nosso condutor, para ser Senhor sobre as nossas vidas. Josué, quando se depara diante das muralhas de Jericó, muralhas milenares, que ninguém até então havia conseguido transpor aquelas muralhas, Deus mais uma vez mostra para Josué que não era através das suas forças, que no momento em que ele havia escolhido, decidido servir ao Senhor, Deus havia tomado a direção da sua vida. Deus faz com que durante 6 dias eles dessem uma volta na cidade de Jericó. E no 7º dia, ele com o exército e com os sacerdotes dessem 7 voltas. Agora imagine como esses homens estavam cansados. 7 dias andando em círculos, debaixo de um sol escaldante. Será que aqueles homens teriam forças para batalhar? Primeiramente, derrubar aquelas muralhas. E depois lutar contra o exército de Jericó. No 7º dia, após a 7ª volta, Deus ordena que as trombetas tocassem e que o exército de Israel começasse a gritar. E quando as trombetas tocam e o exército começa a gritar, aquelas muralhas elas
caem, elas afundam terra abaixo, e Deus entrega nas mãos de Josué aquela cidade. Josué, ele creu em Deus e deixou Deus agir através da sua vida. E se nós continuarmos no testemunho de Josué, nós vamos ver que ele teve que enfrentar 5 reinos que formaram uma coalizão para destruir o povo de Israel. E para que o exército hebreu destruísse aqueles 5 reis, Deus fez com que a lua parasse no seu lugar e o sol no seu lugar. O dia foi maior do que o de costume, para que o exército hebreu derrotasse aquelas 5 nações. Tudo isso por quê? Porque Josué decidiu servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Deus ordenou a Josué que meditasse no livro daquela lei de dia e de noite, e que dela não se apartasse. E o testemunho de Josué, ele influenciou os líderes das tribos de Israel. Esses homens, eles foram fiéis a Josué, assim como Josué foi fiel a Moisés. Você vê como o nosso testemunho, ele pode influenciar outras pessoas. Ele pode conduzir as outras pessoas a servirem a Deus. Veja que no texto que nós lemos, Josué, ele inicia dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora, ou lançai fora, os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Tantos anos, Josué ali conduzindo o povo a servir ao Senhor, sendo um verdadeiro líder para aquele povo, ensinando as leis. E já no final da sua vida, ele já estava estabelecido naquela terra. E ele decide fazer esse discurso e chamar a atenção do povo. Ele vem e fala sobre tudo que Deus havia feito no meio deles. E ordena que o povo servisse ao Senhor com sinceridade e com verdade. E que lançassem fora os deuses que os seus pais serviram da além do rio, ou do outro lado do rio Eufrates, que era a terra a qual eles estavam habitando, os deuses cananeus e os deuses dos amorreus. E também lançassem fora os deuses que os seus pais serviram no Egito. Josué, ele sabia que por mais que ali existissem pessoas tementes a Deus, ainda existiam aquelas que queriam servir a Deus e servir aos outros deuses, aos deuses pagãos. Ele sabia que ainda existia
Pessoas que estavam contaminadas por esses deuses, por essas crenças mentirosas, essas crenças pagãs. E o desejo no coração de Josué era que o povo servisse verdadeiramente ao Senhor. E Deus, Ele nos chamou para servi-lo fielmente, para servi-lo com todas as nossas forças, como diz o texto, com sinceridade e com verdade. Deus, Ele não aceita ser dividido com ninguém. Ele não admite isso. Ele nos quer por completo. A nação de Israel, de certa forma, estava corrompida, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo os prodígios que Deus havia feito sobre eles e entre eles. Deus não era o bastante para aquele povo, não era o suficiente. Aí Josué ele continua dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora veja que interessante. Quantas coisas Deus fez para aquele povo? Vamos voltar lá no Egito. Lá em Êxodo capítulo 1 e no capítulo 2, o texto vai nos dizer que o povo já não estava mais aguentando a servidão no Egito. E que o povo se levantou para buscar ao Senhor com todo o seu coração. E fizeram ali um grande clamor, para que Deus enviasse o libertador, alguém que os tirasse da servidão do Egito. E no capítulo 3, Moisés estando ali apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, Deus fala com ele no Monte Horebe, e fala: eu ouvi o clamor do meu povo, as suas orações chegaram até mim, e agora eu te envio para libertá-los da servidão. Então Deus envia Moisés, e Moisés, ele cumpre a vontade de Deus. Deus envia ali as 10 pragas sobre o Egito, e depois da 10ª praga o povo é liberto. E ainda no deserto, após eles saírem do Egito, o exército egípcio cerca aquele povo, e Deus abre o mar para que eles passassem e os livrasse do exército egípcio. E no deserto, depois de serem libertos e livres do Egito, aquele povo ele sente fome e sente sede. Deus envia o maná para alimentá-los. O pão desce dos céus para alimentá-los toda manhã. A água brota da rocha para saciar a sua sede. Eles sentem desejo de comer carne, e Deus manda as codornizes do mar. Quando eles se deparam diante daquelas águas amargas,
Deus orienta Moisés que pegasse o galho de uma árvore e lançasse naquelas águas, e aquelas águas se tornam doces. Quando o exército amalequita se levanta contra o povo de Israel, um povo que não estava acostumado a lutar, não tinha habilidade com as armas, através da intercessão de Moisés, da sua oração, o exército despreparado de Israel vence os amalequitas. Veja quantas coisas Deus fez no meio daquele povo. E mesmo assim, muitos deles se desviaram para servir aos deuses egípcios, os deuses dos amorreus e dos cananeus. O povo adulterava. O povo queria ter um relacionamento com Deus e com os deuses estranhos. Sim, mas o que você está querendo dizer, irmão Marcos? O que você está querendo trazer para nós nesta noite, com tudo isso? Infelizmente hoje, nós estamos vivendo em meio a um povo que abre os seus lábios para confessar que somente Deus é o Senhor. Olha que contradição. Mas que a todo momento tem se relacionado com o mundo. Querem os benefícios de Deus, as vantagens que o Senhor nos dá quando nós o servimos, mas não querem deixar os prazeres do mundo. Quantas vezes esse tipo de mensagem já foi pregado aqui, já foi ministrado aqui nesta casa? Quantas vezes você já ouviu outros pastores ou pregadores ministrarem este tipo de mensagem? Até quando o mundo ele vai ser atrativo para nós? Até quando o mundo ele vai chamar a nossa atenção de uma forma tal que quebre o nosso relacionamento com Deus? O que há de tão gostoso, tão prazeroso no mundo, que é capaz de nos tirar da presença daquele que criou os céus e a terra, que criou a fonte das águas e tudo que nele há, e que principalmente criou a mim e a você. O povo de Deus estava vivendo dividido nesses dois pensamentos. Veja bem, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, não precisa você abrir sua Bíblia lá não, porque você conhece esta passagem. Elias se coloca no Monte Carmelo. Ele ordena a Acabe que juntasse todo o povo de Israel. Nessa época, o reino já estava dividido, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul.
As 10 tribos do norte atendia pelo nome de Israel, e as 2 tribos do sul atendia pela tribo de Judá. Jerusalém. Então Elias pede para que Acabe reunisse todo o povo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E quando Acabe ele reúne todo este povo, Elias se levanta diante deles e diz: olha, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, ou entre 2 deuses? Se Deus é Deus, então serve. Ou se vocês acharem que Baal é Deus, então serve a Ele. Agora não fiquem divididos entre esses 2 pensamentos, que é o que muitos de nós estamos vivendo hoje, divididos entre 2 pensamentos. Se serve a Deus ou se serve ao mundo. Se vamos viver esta realidade com o Senhor, ou uma vida de fantasias, de engano e de mentiras no mundo. E quando Elias, ele ordena que o povo escolhesse entre Deus ou Baal, o povo ficou calado, não tomaram uma decisão. Foi preciso que se levantasse ali no Monte Carmelo aqueles 2 altares com holocaustos, e os profetas de Baal passaram ali até de manhã até o meio-dia, invocando a Baal, se cortando, oferecendo seu próprio sangue para que Baal consumisse aquele holocausto, mas nada aconteceu. E quando Elias, ele ordena que jogassem água naquele holocausto, molhassem não somente o holocausto, mas a madeira e todo o altar. Ele invoca o nome do Senhor, e fogo desce dos céus, e consome todo aquele holocausto, lambendo também a água que estava em volta. E diante daquela manifestação do poder de Deus, o povo pôde ver quem era realmente o Senhor. Então Elias ordena que matassem todos aqueles falsos profetas. Mas mesmo assim o povo de Israel não aprendeu. Aqui ainda em Josué, no capítulo 15, Josué ele diz: escolhei hoje, não deixe para amanhã, você tem que escolher agora a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Façam as suas escolhas. Eu escolho Deus. Porque eu sei, eu conheço o meu Deus. Só que ao contrário do povo na época de Elias, quando Josué ele coloca esta situação diante do povo de Israel, eles responderam, versículo 16,
Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a toda esta gente, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. Olha a confissão que este povo fez diante dos dois caminhos que Josué colocou diante deles. Eles escolheram servir ao Senhor. E você pode estar pensando: glória a Deus, eles fizeram a escolha correta. Glória a Deus por isso. Eles fizeram a escolha correta. Servir a Deus, serem fiel a Deus. Nós também fizemos essa confissão de servir ao Senhor. Glórias a Deus. E este povo, queridos, eles passaram muitos anos, mesmo após a morte de Josué, durante toda a vida dos anciãos que auxiliaram Josué, aquele povo permaneceu fiel ao Senhor, permaneceram servindo a Deus. Agora no versículo 20, diz assim: se deixardes o Senhor, Josué dizendo, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Agora preste atenção, versículo 22. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos. Preste atenção nisso. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhedes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Nós devemos prestar muita atenção naquilo que nós confessamos e declaramos. Porque, como eu disse, esse povo, mesmo após a morte de Josué, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Os anciões, eles conduziram ao povo. Só que logo após a morte desses anciãos, o povo se desviou do caminho do Senhor. Deixaram de servir a Deus. Mesmo depois de terem confessado diante de Josué e diante de Deus, que iriam servir ao Senhor, eles se desviaram, deixaram de servir ao Senhor. Mesmo com sinceridade nas suas declarações, muitos não permaneceram firmes naquilo que até então eles tinham de certeza no seu coração. E o castigo para este povo foi algo terrível.
Veja que no último versículo que nós lemos, diz que o Senhor se voltaria contra o povo para fazer o mal, se eles se desviassem da sua presença e deixassem de servir. E que castigo foi esse? Que mal foi esse que Deus trouxe sobre o povo de Israel por eles haverem o abandonado? Aquele povo foi levado cativo pela Síria, e para Israel nunca mais voltou. Aquele povo desapareceu, sumiu, porque confessaram servir ao Senhor, mas não permaneceram fiéis a Ele, não manteram a sua decisão de servir ao Senhor, porque deixaram a influência do mundo tomar conta do seu coração. E muitos de nós temos caído nessa cilada do inimigo, do nosso adversário. Será que o amor de Deus é algo tão pequeno que não é capaz de nos segurar na sua presença? Será que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário foi em vão? Será que entregar a sua própria vida não é o bastante para nós? Na cruz do Calvário, Jesus, Ele nos concedeu a vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer. É uma vida eterna ao seu lado. É uma vida eterna num lugar que Ele tem preparado para nós. O que tem nos impedido de servir ao Senhor com sinceridade e com verdade? Eu quero que você faça uma autoanálise nesse momento daquilo que tem tirado a sua atenção do Senhor. O que tem desviado o seu coração? A palavra do Senhor nos últimos dias, ela tem vindo de uma forma dura, de certa forma até pesada, nos chamando a atenção. Será que Deus ele está fazendo isso à toa somente porque Ele quer nos punir? Deus, Ele nos ama. E quando Ele chama a nossa atenção, é para que nós venha voltar para o caminho certo. Porque Ele está vendo que nós estamos nos desviando do caminho qual Ele tem colocado diante de nós. E às vezes Deus tem chamado a nossa atenção e nós temos saído da igreja aborrecido, reclamando. Mas isso não é de hoje que está acontecendo. E nós continuamos nos mesmos erros. O que será necessário Deus fazer para que os nossos olhos venham a ver o que estamos fazendo de errado? Servir a Deus com sinceridade e com verdade. Até quando nós vamos viver no adultério?
Você já parou para pensar o que é o adultério? O adultério, ele começa pela infidelidade. Aí passa pela falta de fidelidade. Falta de amor. Falta de compromisso. Deus, ele quer te usar de uma forma tremenda. Mas ele não vai fazer isso enquanto o seu coração estiver dividido. Se eu fico no mundo ou eu sirvo a Deus? Eu faço a vontade do nosso adversário, do inimigo, de Satanás, ou eu faço a vontade de Deus? Deus, ele tem coisas maravilhosas para lançar sobre a sua vida. Ele tem vitórias para te dar. Mas ele não vai fazer isso enquanto haver essa divisão no seu coração. Eu estou no mundo, mas eu estou namorando com Jesus. Isso não existe. Até quando as festinhas vão pesar mais na balança do que servir ao Senhor? Até quando os passeios, as riquezas, o ouro, a prata, vai valer mais do que o amor de Deus? Josué, ele coloca essa escolha na mão do povo de Israel. Eles decidiram servir ao Senhor, mas eles se desviaram, deixaram de servir, e a consequência disso foi o cativeiro do qual nunca mais eles retornaram. Em Jerusalém, o povo também tomaram uma decisão, a qual foi definitiva na sua vida, trazendo consequências trágicas para a sua história. Quando Jesus estava diante de Pilatos para ser julgado, Pilatos, ele diz que não havia visto nada de errado em Jesus, mas a pressão sobre ele foi algo tão grande, que ele foi obrigado a tomar uma decisão, de expor para o povo a quem eles escolheriam, se a Jesus ou um dos presos, como eles estavam acostumados a fazer de ano em ano, de soltar um dos presos. O povo escolheu que se libertasse Barrabás. Então, Pilatos, ele lava as suas mãos, dizendo que ele não tinha culpa nenhuma sobre o sangue de Jesus. Mas o povo fala, não, que o sangue deste homem recaia sobre nós,
Vocês têm ideia do peso desta confissão? Que o sangue deste homem, que o sangue de Jesus recaia sobre eles? Eles preferiram um criminoso a Jesus. Eles preferiram a um criminoso ao Filho de Deus, ou o próprio Deus. Aquele povo pagou com a sua própria vida. 70 anos após esta confissão, Jerusalém foi totalmente destruída. Jerusalém foi devastada. O povo não resistiu o peso da mão de Deus. Eram tantos mortos que o sangue corria nas ruas ou nas vielas daquela cidade como um rio. Muitos objetos que estavam em chamas eram apagados pelo sangue que corria naquela cidade. Começou por uma guerra civil entre o próprio povo de Jerusalém, de Judá. E enquanto estava acontecendo esta guerra civil, os romanos cercaram Jerusalém. E quando ela já estava enfraquecida, já praticamente totalmente destruída, o exército romano entra na cidade e acaba destruindo totalmente. Você fez uma confissão quando você aceitou a Jesus. Você decidiu que Ele seria Senhor sobre a sua vida. Você declarou isso. No lugar onde você aceitou a Jesus, não sei se nessa igreja ou em outra, no dia em que você aceitou a Jesus, você disse, você confessou, que o aceitava como Senhor e Salvador da sua vida. E você fez isso perante a igreja e perante ao Senhor. E se você quer que as bênçãos do Senhor ela venham sobre a sua vida, permaneça firme sobre essa decisão de servir ao Senhor, unicamente a Ele. Não fique dividido entre dois pensamentos, assim como Elias colocou diante do povo de Israel, sobre as 10 tribos de Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu quero que hoje você tome uma decisão na sua vida. Eu não sei a que pé anda a sua vida. Se você está firme com o Senhor, permaneça firme. Mesmo em meio às lutas, às tribulações que sobrevenham sobre a sua vida, permaneça firme, porque nós servimos a um Deus fiel e poderoso, que tem o melhor para as nossas vidas. Agora, se você está dividido, sem saber o que você vai fazer da sua vida, se você entrega de fato a sua vida ao Senhor, ou se você
abandona tudo e vai viver a sua vida, seu bel prazer. Não fique clamando a Ele para Ele mudar a sua história ou abençoar a sua vida se você não está nem aí para Ele. O Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha o que o próprio Jesus ele fala, já concluindo o seu sermão na montanha ou no monte, ou seu sermão profético, no capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E o que Jesus ele quer dizer com isso? Ele já começa esta fala nos direcionando, nos mostrando o que nós devemos fazer. Quer entrar pela porta estreita. E andar por uma porta ou um caminho estreito, às vezes se torna difícil. Porque às vezes se torna incômodo. Você tem que andar de lado, ou agachar. Às vezes vem algum espinho na sua carne. E se torna desconfortável. Mas esta é a porta que conduz à salvação. E você já passou por essa porta. Você está neste caminho. A sua salvação ela é garantida pelo Senhor. Mas por que andarmos vacilantes, distraídos? Se levante nesse momento. Opte por servir ao Senhor com sinceridade e com verdade no seu coração. Deus ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E é um relacionamento pessoal. Não fique esperando as outras pessoas buscarem a Deus por você, porque isso não existe. Nós temos que permanecer firmes no Senhor. A palavra de Deus, ela nos afirma, lá em Apocalipse 21, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está preparando morada para mim e para você. Uma cidade, onde nós já não teremos mais necessidade alguma. A dor e o sofrimento já não fará mais parte da nossa vida. Já não haverá mais noite. O sol já não existirá mais. Porque aquele lugar será iluminado pelo próprio Senhor. Já não existirá mais um templo como este. Porque o templo é o nosso Senhor. Onde as ruas são de ouros. E eu tenho certeza que é nesse lugar que cada um de nós queremos habitar.
Deus, Ele nos quer lá. E sabe por que Ele quer cada um de nós neste lugar, nesta cidade? Porque Ele nos amou. Ele nos ama e sempre nos amará. Então por que abandonar este Deus? Por que viver divididos? Olhe para trás e veja quantas coisas Deus, Ele já fez na sua vida. Eu tenho a certeza que não foi pouco. Já erramos tanto, vacilamos tanto, mas mesmo assim Ele não deixou de nos amar. E Ele também quer se sentir amado por nós. E como nós demonstramos esse amor com Ele? Sendo fiéis, sinceros e verdadeiros com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você aplaude ao Senhor.